Neste vídeo, falaremos sobre uma aliança que está sendo construída nas sombras, longe dos olhos da comunidade internacional, e que pode transformar a Venezuela no próximo grande exportador de terrorismo para o hemisfério ocidental. Em setembro de 2025, satélites de reconhecimento americanos detectaram algo perturbador numa base militar russa no deserto sírio, a 40 quilômetros de Palmira. Não eram os habituais soldados do exército sírio sendo treinados por instrutores russos. Eram venezuelanos. Mais especificamente, 87 membros de milícias chavistas sendo instruídos em técnicas de guerra urbana, fabricação de explosivos improvisados e táticas de guerrilha. Mas a pergunta que assombra os serviços de inteligência ocidentais não é apenas o que esses venezuelanos estão aprendendo na Síria, é o que farão quando retornarem à América Latina. E por que Vladimir Putin está investindo recursos significativos para transformar aliados de Maduro numa força paramilitar treinada nos mesmos métodos que grupos como Hezbollah e as milícias iranianas dominam. Mas antes de avançarmos, é preciso entender algo fundamental. Esta não é uma aliança nova. É a culminação de décadas de cooperação militar entre Moscou e Caracas, que agora entrou numa fase radicalmente mais perigosa. E para compreender por que Putin está fazendo isso, precisamos voltar ao momento em que tudo começou. A relação entre Rússia e Venezuela nem sempre foi sobre terrorismo ou milícias. Começou como uma parceria comercial e estratégica durante o governo de Hugo Chávez, nos anos 2000. Chávez, que assumiu o poder em 1999, rapidamente se posicionou como um adversário vocal dos Estados Unidos. E Putin, que se tornou presidente da Rússia no ano 2000, viu na Venezuela uma oportunidade estratégica irresistível, uma porta de entrada para a América Latina, o tradicional quintal dos Estados Unidos. Entre 2005 e 2013, a Venezuela comprou mais de 5 bilhões de dólares em armamento russo, caças Sukhoi Su-30, helicópteros de ataque Mi-35, fuzis de assalto AK-103 e até sistemas de defesa antiaérea. Venezuela se tornou o maior comprador de armas russas na América Latina, superando até países militarmente mais relevantes. Mas a parceria ia além do comércio de armas. Em 2008, bombardeiros estratégicos russos Tu-160 pousaram na Venezuela pela primeira vez, numa demonstração clara de que Moscou poderia projetar poder militar no hemisfério ocidental. Em 2013, navios de guerra russos realizaram exercícios conjuntos com a Marinha venezuelana no Caribe. Quando Nicolás Maduro assumiu o poder em 2013, após a morte de Chávez, a relação não apenas continuou, ela se aprofundou. E foi em 2017, quando a Venezuela mergulhou numa crise política e econômica devastadora, que a natureza dessa parceria começou a mudar. Maduro enfrentava protestos massivos, pressão internacional crescente e o risco real de uma intervenção externa. Foi nesse momento que Putin fez uma aposta estratégica. Se a Venezuela caísse para um governo pró-ocidental, a Rússia perderia sua principal âncora na América Latina. Portanto, Maduro precisava ser mantido no poder, a qualquer custo. Em 2018, a Rússia enviou para a Venezuela consultores militares, técnicos e equipamentos de guerra eletrônica. Oficialmente, era cooperação técnica. Na prática, era uma operação para garantir que o regime chavista sobrevivesse. Mas foi em 2019 que algo mudou fundamentalmente. Naquele ano, durante uma visita de alto escalão de oficiais venezuelanos a Moscou, foi assinado um acordo secreto cujos detalhes completos nunca foram divulgados publicamente. Mas fontes da inteligência ocidental revelaram que esse acordo incluía uma cláusula crítica. A Rússia treinaria forças paramilitares venezuelanas em operações especiais de estabilização interna. E o local escolhido para esse treinamento não foi a Rússia, foi a Síria. A escolha da Síria não foi acidental.
Desde 2015, quando a Rússia interveio militarmente para salvar o regime de Bashar al-Assad, o país se tornou um laboratório onde Moscou aperfeiçoou técnicas de guerra urbana, controle populacional e operações contra-terroristas. Mas a Síria também se tornou algo mais, um campo de treinamento para aliados e proxies russos do mundo inteiro. Militantes do Hezbollah libanês treinaram ao lado de forças russas. Milícias iranianas aprenderam táticas de combate em ambientes urbanos destruídos, e oficiais de países africanos aliados de Moscou receberam instrução em operações de estabilização. A infraestrutura estava pronta, a expertise estava disponível, e a Síria oferecia algo que nenhum outro lugar poderia: absoluta discrição. Ao contrário de bases em território russo, onde movimentos militares são monitorados de perto por satélites ocidentais, a Síria é um caos controlado onde grupos de diferentes nacionalidades podem ser treinados sem levantar suspeitas imediatas. Foi nesse contexto que, em abril de 2023, o primeiro grupo de venezuelanos chegou a uma base militar russa próxima a Meimin, na costa síria. Eram 23 homens, todos membros das chamadas coletivos, milícias pró-governo, que atuam como força paramilitar informal do regime chavista. O programa inicial durou 6 semanas, e segundo relatos de desertores sírios que trabalhavam na base, o treinamento incluía: primeiro, guerra urbana em cenários reais. A Síria está repleta de cidades parcialmente destruídas, que servem como campos de treinamento perfeito. Os venezuelanos praticaram combate casa a casa, limpeza de edifícios e emboscadas em ambientes urbanos. Segundo, fabricação e uso de explosivos improvisados. Essa é uma especialidade que grupos terroristas como o ISIS aperfeiçoaram na Síria e que as forças russas aprenderam a combater e ensinar. Terceiro, controle de multidões e repressão de protesto. Técnicas desenvolvidas para esmagar dissidência interna sem causar reação internacional desproporcional. Como dispersar manifestações, identificar líderes e neutralizar resistência organizada. Quarto, guerra de informação e operações psicológicas. Como usar mídias sociais para desmoralizar opositores, espalhar desinformação e criar narrativas que justifiquem repressão. E quinto, talvez o mais preocupante, redes de smuggling e logística clandestina. Como mover armas, dinheiro e pessoas através de fronteiras sem detecção. Essas são habilidades que grupos terroristas dependem para sobreviver. O programa foi considerado um sucesso e foi rapidamente expandido. Em julho de 2024, um segundo grupo chegou, desta vez com 45 venezuelanos. Em janeiro de 2025, foram 62. E em setembro de 2025, quando os satélites americanos finalmente detectaram o programa, havia 87 venezuelanos sendo treinados simultaneamente. No total, estima-se que entre 250 e 300 venezuelanos já passaram por esse treinamento, e todos retornaram para a Venezuela. Mas então, o que exatamente está sendo construído? E para que propósito? A inteligência americana identificou pelo menos 3 objetivos estratégicos que explicam por que Putin está investindo nesse programa. Primeiro, garantir a sobrevivência do regime de Maduro. As milícias venezuelanas treinadas na Síria não são parte do exército regular. São forças paramilitares que operam fora da estrutura militar formal, o que lhes dá liberdade para agir com brutalidade que as forças regulares não podem sem consequências diplomáticas severas. Essas milícias servem como a última linha de defesa do regime. Se houver uma insurreição popular, se militares tentarem um golpe, ou se houver pressão externa para mudança de regime, são essas forças que garantirão que Maduro permaneça no poder. Segundo, exportar instabilidade para países vizinhos. A Venezuela já é acusada por Colômbia, Brasil e Guiana de abrigar grupos guerrilheiros, narcotraficantes e criminosos. Mas milícias treinadas em técnicas terroristas representam uma ameaça em escala completamente diferente.
Há evidências crescentes de que alguns desses paramilitares treinados estão sendo enviados para regiões de fronteira, onde podem treinar dissidentes das Farc na Colômbia, grupos criminosos no Brasil, ou criar células de desestabilização em países que a Rússia considera hostis aos seus interesses. E terceiro, o mais perturbador, criar capacidade de retaliação assimétrica contra os Estados Unidos. A Rússia aprendeu com o Irã e o Hezbollah que proxies bem treinados podem atacar interesses ocidentais sem deixar rastros diretos para Moscou. Se a Rússia decidir retaliar contra pressões americanas, sanções, apoio à oposição venezuelana ou operações encobertas, ela pode usar essas milícias como instrumento de vingança. Ataques a embaixadas, empresas americanas na região, ou até células terroristas em solo americano são possibilidades que os analistas não podem mais descartar. E há um quarto elemento que conecta tudo isso: o narcotráfico. A Venezuela já é um hub para cocaína produzida na Colômbia e destinada à Europa e Estados Unidos. Milícias treinadas em logística clandestina podem transformar essa rota numa operação ainda mais lucrativa, financiando tanto o regime chavista quanto os interesses russos. Mas há outro jogador nessa aliança secreta que torna tudo ainda mais perigoso: o Irã. A conexão entre Venezuela, Rússia e Irã não é nova. Desde 2007, quando Chávez visitou Teherã e assinou acordos de cooperação com Mahmoud Ahmadinejad, há rumores persistentes de que a Venezuela serve como ponto de entrada do Irã para a América Latina. Em 2011, o Departamento do Tesouro americano impôs sanções a empresas venezuelanas acusadas de ajudar o Irã a contornar sanções internacionais. Em 2015, o procurador argentino Alberto Nisman, que investigava o ataque terrorista à AMIA em Buenos Aires em 1994, foi encontrado morto após acusar altos funcionários iranianos e argentinos de conspiração. E ele havia documentado conexões entre o Hezbollah e células na Venezuela. Mas é na Síria que essa aliança triangular entre Rússia, Irã e Venezuela se materializa de forma mais concreta. Segundo fontes da inteligência israelense, que monitora de perto atividades iranianas na Síria, instrutores do Hezbollah participaram diretamente do treinamento de venezuelanos nas bases russas. Não oficialmente, é claro, mas a colaboração existe. O Hezbollah tem décadas de experiência em guerra assimétrica, terrorismo urbano e operações encobertas. Eles executaram ataques em Buenos Aires, Beirute e planejaram operações em todos os continentes. E agora estão compartilhando essa expertise com milícias venezuelanas. A presença iraniana na Venezuela também não é apenas simbólica. Voos da companhia aérea iraniana Mahan Air, conhecida por transportar equipamentos militares e operativos da Guarda Revolucionária, pousam regularmente em Caracas. O propósito oficial é cooperação econômica. Mas análises de inteligência sugerem que esses voos carregam muito mais do que comerciantes. Em março de 2024, o governo colombiano interceptou uma célula terrorista planejando ataques em Bogotá. Durante interrogatórios, membros revelaram que haviam sido treinados na Venezuela por instrutores que falavam Farsi, o idioma do Irã. E há algo ainda mais inquietante. Em junho de 2025, a Mossad, o serviço secreto israelense, divulgou informações sobre um projeto iraniano chamado Operação Andina. Segundo os documentos vazados, o objetivo era estabelecer células dormentes do Hezbollah em países latino-americanos, usando a Venezuela como base logística e a Síria como campo de treinamento. Se isso for verdade, e há razões para acreditar que seja, então não estamos falando apenas de milícias chavistas. Estamos falando da possibilidade real de terrorismo patrocinado pelo Irã operando no hemisfério ocidental, a milhares de quilômetros de Israel, mas com capacidade de atingir alvos judeus, israelenses ou americanos na América Latina. E a Rússia, ao facilitar esse treinamento na Síria, está ativamente permitindo que isso aconteça.
Mas então, chegamos à pergunta central. Por que Putin está fazendo isso? O que a Rússia ganha ao treinar terroristas venezuelanos e facilitar a presença iraniana na América Latina? A resposta é multifacetada, mas pode ser resumida em 3 pilares estratégicos. Primeiro, vingança assimétrica. A Rússia perdeu a Guerra Fria, perdeu influência na Europa Oriental e viu a OTAN se expandir até suas fronteiras. Putin nunca perdoou o Ocidente por essa humilhação. E uma das formas mais eficazes de retaliar é fazer exatamente o que os Estados Unidos e seus aliados fizeram à Rússia: apoiar proxies em regiões estratégicas. Se os Estados Unidos podem armar rebeldes na Síria, apoiar a Ucrânia e pressionar regimes aliados de Moscou, então a Rússia pode fazer o mesmo na América Latina. Treinar milícias venezuelanas é a resposta de Putin ao que ele vê como intervencionismo ocidental. Segundo, projeção de poder global. A Rússia não é mais uma superpotência como a União Soviética, mas Putin está determinado a provar que a Rússia ainda é um jogador global relevante. Ter influência na Venezuela, treinar forças na Síria e coordenar com o Irã demonstra que Moscou pode operar em múltiplos teatros simultaneamente. É uma mensagem para o Ocidente. Vocês não são os únicos que podem projetar poder globalmente. Nós também podemos. Terceiro, dissuasão estratégica. Se os Estados Unidos considerarem uma intervenção militar na Venezuela, seja para derrubar Maduro, seja para interromper o narcotráfico, a presença de forças treinadas por russos e iranianos complica drasticamente esse cálculo. Não é apenas sobre enfrentar o exército venezuelano, é sobre o risco de células terroristas retaliarem contra alvos americanos na região, ou até em solo americano. É sobre transformar qualquer intervenção numa guerra prolongada e sangrenta que nenhum político americano quer assumir. E há um quarto fator, mais pragmático: dinheiro. A Venezuela pode estar em colapso econômico, mas ainda tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E a Rússia tem acordos lucrativos para extrair, refinar e vender esse petróleo no mercado negro, contornando sanções internacionais. Manter Maduro no poder significa manter esses contratos. E treinar milícias que garantem a sobrevivência do regime é um investimento pequeno comparado aos bilhões que a Rússia ganha com petróleo venezuelano. Mas talvez a razão mais perturbadora seja simplesmente porque Putin pode fazer isso. A comunidade internacional está fragmentada, os Estados Unidos estão focados em outras prioridades e a Síria é um teatro onde Moscou opera com impunidade quase total. Treinar terroristas venezuelanos é uma demonstração de que a Rússia não tem medo de cruzar linhas vermelhas e que está disposta a fazer o que for necessário para manter sua influência global, mesmo que isso signifique exportar instabilidade e violência para o hemisfério ocidental. No final, a aliança secreta entre Putin, Maduro e o Irã não é apenas sobre Venezuela. É sobre um novo modelo de guerra no século XXI, onde fronteiras são irrelevantes, proxies são descartáveis e a violência pode ser terceirizada sem consequências diretas. A Rússia aprendeu na Síria que pode treinar, armar e capacitar grupos violentos sem ser diretamente responsabilizada. O Irã fez o mesmo com o Hezbollah por décadas. E agora, essa expertise está sendo transferida para milícias na América Latina. O que torna isso especialmente perigoso não é apenas o treinamento em si, é a normalização dessa tática. Se funcionar na Venezuela, será replicado em outros lugares. Se milícias treinadas na Síria conseguirem manter Maduro no poder, outros ditadores ao redor do mundo pedirão o mesmo. E talvez o aspecto mais inquietante seja que, apesar de toda a vigilância, de todos os satélites, de toda a inteligência ocidental, esse programa operou por anos antes de ser detectado. Quantos outros programas semelhantes estão acontecendo neste momento em lugares que ainda não identificamos? A aliança secreta entre Putin e Maduro, facilitada pela Síria e apoiada pelo Irã,
prova que a era da guerra convencional entre estados está dando lugar a algo mais sombrio. Redes clandestinas de violência patrocinada por estados operando nas sombras e pronta para ser ativada quando necessário. E enquanto o mundo debate sanções e diplomacia, 87 venezuelanos terminam seu treinamento no deserto sírio e preparam seu retorno para casa. O que farão quando chegarem? Apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a próxima onda de instabilidade na América Latina pode muito bem ter sido forjada a 10.000 quilômetros de distância.